Cláusulas básicas de proteção da hold. O primeiro conjunto de cláusulas da hold, que são as mais básicas, estão expressas no direito civil brasileiro. São as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade e reversão. A primeira delas, a inalienabilidade, apesar de receber as cotas como no proprietário, já que tem usufruto gravado nessas cotas, a pessoa também vai ter uma cláusula dizendo que ela não pode vender a nua propriedade. Não podem ser objeto de alienação. A segunda é a impenhorabilidade, ou seja, as cotas são impenhoráveis. Mas será que o Poder Judiciário vai aceitar isso? E acredite, aceita sim, porque é uma norma de direito processual. Assim como o salário é impenhorável, são impenhoráveis os bens gravados com a cláusula de impenhorabilidade. Assim está determinado no Código de Processo Civil. Mas tem alguma condição para isso? Não, nenhuma. Tem farta jurisprudência. Primeiro, tem jurisprudência que quebra a cláusula de impenhorabilidade, mas não nesse sistema de hold que montamos. Tem algumas doações com cláusulas de impenhorabilidade que são feitas para manipular ações de execução. E essas sim podem ser derrubadas. Não é que a cláusula de impenhorabilidade seja sempre válida. Não. No sistema de hold, do jeito que nós trabalhamos, essa cláusula não tem como ser derrubada. Mas nós já observamos que a jurisprudência, em algumas aparições de primeira instância, onde o juiz diz que se o contrato versado sobre a cláusula de impenhorabilidade estava transcrita no acordo dos sócios, mas não havia sido registrado essa impenhorabilidade lá na junta comercial, aí, aí a impenhorabilidade pode cair. Ou seja, não foi dada a natureza pública a causa de impenhorabilidade. Então o juiz faz o quê? Desconsidera por não ter como certificar se essa impenhorabilidade já existia na época do crédito exequendo. O juiz diz o seguinte: olha, se não era público, esse contrato pode ter brotado da noite para o dia. Então a parte recorreu e quando chegou ao tribunal, o desembargador diz o seguinte: isso é norma de direito processual e não existe condição para que seja exercida a impenhorabilidade. Pensando nessa jurisprudência e para dar 100% de proteção aos nossos clientes, nós vamos colocar essa bendita cláusula de impenhorabilidade lá no contrato social, que vai ser registrado na junta comercial. E daí vai dar natureza pública a esse ato. Dessa forma, não tem como a jurisprudência derrubar essa cláusula de impenhorabilidade. Correto fez o juiz e o desembargador em derrubar o exemplo que eu dei. Porque é claro que o negócio era fraude contra credores. Mas quando se dá publicidade a esta cláusula no contrato social devidamente registrado na junta comercial, a coisa fica diferente. Afasta qualquer vício ou dolo. Portanto, o bem fica resguardado com a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. E aí está resolvido o problema. E não é só isso. Com a terceira cláusula, a de incomunicabilidade, o seu filho pode ser casado no regime da comunhão parcial de bens, no regime da separação total, no regime da comunhão universal de bens. E pode até não ser casado e vir a casar no futuro em qualquer regime de bens. Essas cotas não se comunicam com o regime de casamento que o seu filho escolher, por causa da cláusula de incomunicabilidade. Então, se seu filho divorciar, sinto muito, mas o seu genro ou sua nora não leva a nada. Por fim, a quarta cláusula, a cláusula da reversão. Essa cláusula é fundamental quando os filhos vêm a falecer antes dos pais. É lamentável, mas isso pode acontecer. Claro que pode. E se seu filho for casado, por exemplo, pelo regime da comunhão parcial de bens, a esposa dele não é meieira, mas ela é herdeira. Já os netos do cliente que me contratou são herdeiros. E quem passará a mandar nas cotas da hold serão os netos. Se os netos forem menores, quem vai mandar nessa hold vai ser o genro ou a nora. Entendeu? Então, por isso que chamamos essa cláusula de cláusula Deus me livre. Sabe por quê? Com essa cláusula de reversão, se uma fatalidade dessa acontecer, o seu patrimônio doado a seu filho falecido volta para o acerto patrimonial do doador. Com essa cláusula, retorna todos os bens para os patriarcas, e aí, esses vão fazer
a devida distribuição para os seus netos do jeito que ele quiser e quando quiser.